Olá pessoal, vamos iniciar hoje a leitura de um novo livro, O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, do nosso irmão Gardner Alan Dutton, pai do nosso irmão Alan Dutton. Vou estar lendo aqui a parte de trás do livro, tá bem? E antes disso, quero agradecer todos aqueles que acompanhou comigo a leitura desse último livro aqui, azul, a Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Peniz e Brian. E agora vamos iniciar esse aqui. Vai falar um pouco aqui, o Gardner Alan Jr. nasceu em Fort Worth, Texas, em 21 de março de 1936. Estudou na Universidade Cristã de Abilene, na cidade de Abilene, Texas, Estados Unidos, cursando teologia e língua grega. Esse livro foi escrito em 1979, publicado em 1980, por isso que fala aqui que é professor da Bíblia e pregador da Igreja de Cristo. E desde 1962 vive no Brasil, é evangelista, tendo ajudado a estabelecer várias congregações na cidade de São Paulo, Porto Alegre e Jundiaí. Dedica o seu tempo ao estudo bíblico, evangelismo pessoal e treinamento de evangelista. É casado com Maria Luísa Toledo Dutton e tem 3 filhos. Na realidade, isso aqui, né, foi quando publicou, ele ainda era vivo, né? Ele já morreu, né? Faz vários anos. E eu vou ler aqui a dedicatória. Diz assim, ó: com muito amor e afeição dedico este volume à minha mãe, Joanita Dutton, pois a sua vida é cheia dos frutos do Espírito Santo de Deus. Vou ler também aqui o índice, tá bem? Para vocês verem os assuntos que a gente vai estar estudando aqui com esse livro. O prefácio, introdução, o capítulo 1 vai falar sobre um ser divino, a terceira pessoa da Trindade. O 2, a divindade do Espírito Santo. 3, os nomes dados ao Espírito Santo. 4, o Espírito Santo no eterno propósito de Deus. 5, o Espírito Santo no Velho Testamento. 6, o Espírito Santo e Jesus Cristo. 7, o dia de Pentecoste e o Espírito Santo. 8, por que veio o Espírito Santo? 9, o batismo do Espírito Santo. 10, o dom do Espírito Santo, de Atos 2:38. 11, os dons milagrosos do Espírito Santo. 12, quadro geral do trabalho do Espírito Santo. 13, o Espírito Santo e a palavra escrita. 14, o Espírito Santo e o crescimento da igreja. E 15 e último, os frutos do Espírito Santo. Vou ler o prefácio agora, tá? O título desse livro foi dado para definir o seu conteúdo. O subtítulo, No Eterno Propósito, foi dado para mostrar que o livro trata do Espírito Santo no eterno propósito de Deus. Propósito iniciado no livro de Gênesis e que será cumprido com a volta do Filho de Deus, Jesus Cristo. Neste livro tem o fim de mostrar a doutrina bíblica do Espírito Santo de Deus e como seu Espírito agiu, age e agirá nos seguidores das leis de Deus. Este livro é o resultado de estudos, ensinos e oração durante um período de 18 anos. Comecei um estudo sério sobre o Espírito Santo no ano de 1962, na cidade de São Paulo. Comecei o estudo porque queria conhecer melhor o que a palavra de Deus ensinava sobre a terceira pessoa da Trindade. Estava ensinando a Bíblia de casa em casa e não queria ensinar qualquer erro sobre o Espírito Santo e seu trabalho entre o povo de Deus. Comecei o estudo com sinceridade, com a minha Bíblia aberta e o meu coração pronto para aceitar o que a Bíblia diz sobre o assunto. Um companheiro no trabalho para Cristo
Ted Stilt, evangelista por 15 anos na cidade de São Paulo, me ajudou muito nesta busca, estudando e procurando passagens bíblicas comigo. O seu conhecimento bíblico me ajudou bastante. Minha companheira na vida, minha esposa Maria Luísa, me encorajou e ajudou, estudando comigo e me incentivando a aprofundar-me mais e mais no estudo sobre o Espírito Santo. Finalmente, depois de 18 anos de pesquisa e estudo, horas e horas junto ao trono de Deus, em oração e anos ensinando sobre o assunto, resolvi escrever este livro para que pudesse partilhar com outros o que aprendi sobre o trabalho, propósito e o poder do Espírito Santo de Deus. Agradeço a Alaor Leite e Álvaro Pestano, 2 homens de Deus e ótimos evangelistas e professores da Bíblia, por terem lido e examinado o contexto antes de ser impresso. Agradeço a Phyllis Shepard por seu trabalho de datilografar o manuscrito. É meu desejo que este livro seja útil para todos os que almejam, com sinceridade, conhecer o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo e que almejam ter a força espiritual que é nossa através do Espírito Santo habitando em nós. Peço que seja lido sem preconceitos, estudando com profundidade todas as passagens citadas, pois meu desejo foi escrever sem pensar em doutrinas de igrejas, a não ser a doutrina da Igreja Bíblica, encontrada na Palavra de Deus. Garner Alan Dutton, 11 de outubro de 1979, Cabreúva, São Paulo, Brasil. Deixa eu ver aqui, vamos ler a introdução também. Introdução. A única fonte de informação sobre o Espírito Santo é a Bíblia. Toda a nossa doutrina, ensinamento e pensamento sobre o Espírito Santo tem de ser baseado na Palavra de Deus. A Bíblia é nossa única autoridade sobre o Espírito Santo. Da primeira página da Bíblia até a última, a Palavra de Deus fala sobre o Espírito Santo. A primeira página da Bíblia ensina que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 2. Na última página da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 17, temos o desafio evangélico nestas palavras, abre aspas. O Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida, fecha aspas. No meio, entre Gênesis e Apocalipse, temos a história divina. Nesta história divina, encontramos Deus, Jesus e o Espírito Santo trabalhando para a salvação da humanidade. Encontramos Deus preparando um povo para a chegada do Messias. Encontramos o Messias, Jesus Cristo, cumprindo sua parte neste eterno propósito de Deus. Encontramos o Espírito Santo orientando e inspirando o povo de Deus. O profeta Ezequiel teve uma visão sobre um vale de ossos secos. Ezequiel 37. Quando o profeta começou a pregar a palavra de Deus para os ossos secos, houve uma mudança. Ossos que batiam contra ossos se juntavam, cada osso ao seu osso. Cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Os ossos secos ganharam uma nova aparência, mas ainda não havia vida. Disse Deus a seu profeta que tudo isso representava Israel e que ele os tirou da sepultura para lhes dar esperança. Mas estes ossos começaram a viver somente quando o Espírito entrou neles. Deus disse, abre aspas, porei em vós o meu Espírito e vivereis, fecha aspas. Ezequiel 37, 14.
O Espírito de Deus significa a diferença entre a vida verdadeira e a morte. Muitas vezes o cristão está tão preocupado com o que está fazendo para Deus, ocupado no trabalho de ganhar e salvar almas, que não estuda o que Deus prometeu fazer para ele. Estamos às vezes tão ocupados na parte humana do serviço para Cristo que não sentimos a nossa necessidade da ajuda de Deus através do seu Espírito Santo. Parece que estamos preocupados em ter mais e mais números de missionários e trabalhadores para que possamos salvar mais e mais almas, mas menos preocupado com a qualidade dos missionários e trabalhadores. Estamos pensando em números em vez de pessoas cheias do Espírito Santo. Aqui está a diferença entre a vida real e a vida normal. Aqui encontramos o que Deus estava querendo dizer ao seu povo através do profeta Ezequiel. Quando a igreja do primeiro século procurava líderes e missionários, escolhia homens, abre aspas, cheio do Espírito Santo, fecha aspas, Atos 6:3 e 7:55. A igreja estava pensando em homens espirituais e não em número de trabalhadores. Podemos dobrar o número de missionários, mas pouco vai adiantar se estes homens não estiverem cheios do Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, existe também Deus, e onde Deus está, ele é ativo, e a mostra desta vida é atividade. Se o Espírito Santo está em nós, Romanos 8:11, Atos 5:32, vai haver atividade, progresso e irmandade. Não importa a quantidade de trabalhadores, mas a qualidade para obter ação no serviço divino. Milhões são gastos ano após ano para sustentar trabalhos cristãos. Universidades cristãs e institutos bíblicos estão preparando centenas de pessoas. Livros e folhetos inumeráveis estão sendo publicados para incentivar e ajudar o trabalhador. Tempo e esforço estão sendo gastos sem qualquer cálculo. Mas qual é o resultado? O mundo continua perdido. São ainda poucas as congregações em todo o mundo onde se ensina o evangelho puro. São poucos os líderes e pregadores verdadeiros. Por quê? Não é falta de esforço ou dinheiro. A razão principal é que não usamos o poder que há em nós e ao redor de nós através do Espírito Santo de Deus. Até o Espírito Santo ficar livre para agir como Deus deseja, nos nossos corações, pensamentos e atividades, não haverá progresso. Até que reconheçamos a importância do trabalho do Espírito Santo hoje em dia, nas nossas vidas, não iremos mudar nada nos pensamentos do mundo perdido. Foi por causa do Espírito Santo, ativo na vida dos cristãos do primeiro século, que temos passagens como, abre aspas, estes que têm transformado o mundo transtornado o mundo, chegaram até aqui, fecha aspas, Atos 17:6. Se o Espírito Santo não é honrado, procurado e aceito, não vai haver uma mudança espiritual no cristianismo. Esperamos que este estudo vá ajudar o entendimento sobre a doutrina do Espírito Santo. Esperamos poder mostrar passagens bíblicas que abrirão a nossa mente para que o Espírito Santo possa ter a liberdade de agir em nós, a fim de que possamos ser realmente ativos e úteis no reino de Deus. Para ter o entendimento certo, é necessário mostrar a doutrina bíblica sobre a pessoa do Espírito Santo e o seu trabalho no passado, no presente e no futuro entre o povo de Deus. Com a Bíblia aberta, a mente alerta e coração obediente, vamos tentar um entendimento melhor sobre o Espírito Santo de Deus.
Que Deus nos oriente neste estudo. Amém. Amém. Se você já gostou dessa primeira parte desse livro, O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar a leitura desse livro e aprender mais sobre o Espírito Santo, tá bem? Se você tem também alguma dúvida sobre a Bíblia, algum outro assunto, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Se você mora longe, a gente pode fazer isso através do celular hoje em dia, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa um like aí nesse vídeo, se você gostou, e compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bem? Agradeço o Alan Júnior, que autorizou a leitura desse livro, e que Deus abençoe nossa leitura, esse estudo. E até o próximo vídeo. Amém?